Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carolina Sales Vieira, eu sou professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, sou chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e sou chefe também do Serviço de Anticoncepção. É um prazer estar abrindo, né, esse eixo com vocês, começando mais um ano, e hoje a gente vai ter uma discussão muito interessante sobre a laqueadura, que é um tema muito palpitante. Deixa eu ver se tá dando para ver, gente? Será? Me escuta bem aqui? Ótimo, então vamos lá. Então, gente, esse eu queria primeiramente agradecer o convite da Fiocruz para estar com vocês nessa discussão sobre laqueadura tubária, agradecer à enfermeira Ana Cíntia pelo convite, e hoje o tema é a laqueadura tubária do aconselhamento e tomada de decisão. Bom, então eu acho que os dois pontos aqui, que eu acho que são os dois eixos que a gente vai trabalhar, é muito o que mudou com a nova lei do planejamento familiar de 2022. Eu sei que a melhor terminologia é planejamento reprodutivo, mas a lei veio com planejamento familiar. Como deve ser o aconselhamento contraceptivo centrado no paciente para a gente pensar na oferta da laqueadura. Então, vamos lá. Então, eu fiz uma agenda rápida de alguns tópicos que, independente onde as pessoas que estão me vendo estejam, é importante a gente ter um panorama do tipo de laqueadura, com a eficácia, o quanto de a prevalência de usuários de laqueadura no Brasil, riscos e benefícios. Aí a gente sim vai comparar a lei antiga com a atual e aí a gente fecha com pontos chaves no aconselhamento. Então, vamos começar com os tipos, né? Então, antes de tudo, a gente vai dividir os contraceptivos em métodos de curta ação, aqueles que a pessoa que usa precisa fazer ação diária, ou em cada coito, ou então mensal, ou trimestral. Então, aqui é pílula, injeção, anel, adesivo. Longa ação. Isso aqui, a pessoa que usa, ela não precisa de lembrar para o método funcionar. Então, são os implantes e os dispositivos intrauterinos. O injetável trimestral é considerado longa-ação só no Reino Unido. Em todos os outros lugares, ele é considerado curta-ação. E os métodos cirúrgicos, hoje nós chamamos eles de permanente. É claro que que existe reversibilidade de alguns, mas a gente tem que colocar a pessoa que vai optar por um método cirúrgico, ela tem que estar pensando que é um método permanente. Se ela quer algo que não seja permanente, não é esse método que ela deve escolher. Então, hoje nós vamos focar no permanente e, mais especificamente, na laqueadura. Bom, quando a gente faz e como a gente faz a laqueadura? Então, a gente pode fazer no pós-parto, assim, durante o parto mesmo, no pós-aborto e intervalo, ou seja, fora desse momento de pós-parto e pós-aborto. Bom, durante o parto, eu posso fazer na cesariana ou posso fazer mini laparotomia, que normalmente é infraumbilical, e a gente usa muito a técnica na infraumbilical de periumbilical. Então, eu posso fazer pós-parto vaginal, tá? Para poder, eu não preciso fazer uma cesariana para fazer uma laqueadura. Bom, pós-aborto e de intervalo, eu posso fazer uma mini laparotomia, e nesse caso desculpa, suprapúbica, ou posso fazer por laparoscopia. Então, esses são os momentos e a via de acesso para fazer a laqueadura. Bom, e que tipo de cirurgia que a gente faz? A gente pode cortar todas as duas trompas, salpingectomia total, cortar a trompa, não ela toda, um pedaço dela, interrompendo o trajeto onde ocorre a fecundação, salpingectomia parcial, ou posso pegar um bisturi bipolar e queimar toda essa trompa. Isso é eletrocauterização bipolar. Existe eletrocauterização monopolar, mas não se usa mais por uma questão de segurança. Existem os clipes,
que também no Brasil a gente não usa mais. Então, tira toda a trompa, tira uma parte da trompa ou queima essa trompa com um bisturi de alta frequência, né? Então, essas são as três que a gente usa mais. E aqui, a salpingectomia total, eu posso fazer por mini laparotomia ou por laparoscopia. A salpingectomia parcial, eu posso fazer durante... normalmente a gente usa ela na cesariana ou no parto normal, ela é mais usada no pós-parto, mas também eu posso fazer fora do período pós-parto. E já a eletrocauterização bipolar, também eu posso fazer por mini laparotomia ou por laparoscopia. Bom, agora eficácia, né? Então, aqui essa tabela, gente, mostra todos os métodos de uma forma geral, falhas por uso perfeito. O que que é isso? É como o fabricante descreve o método ou quem estudou aquele método descreve o método. E falhas por uso típico é como acontece na vida real. Por exemplo, ao invés de pôr o preservativo desde o início da relação, põe próximo da hora da ejaculação. Então, percebam, olha como muda esse grupo, principalmente esses daqui de cima, eles mudam a taxa de falha a depender se usa perfeito ou não. Já dentro desse retângulo vermelho, eu tenho o DIU de cobre, eu tenho a laqueadura, eu tenho o DIU hormonal, a vasectomia e o implante. Percebam que a taxa de falha deles não muda, porque, na verdade, não depende de ação do usuário. É claro que existe alguma mudança, né? Com a vasectomia, se eu começo a ter relação antes de checar que eu estou sem, que o homem está azospérmico, mas essa é pequena diferença. De uma forma geral, eles não mudam a eficácia ou a taxa de falha, porque ele não depende do usuário. Então, percebam que esses outros métodos, a pessoa tem que estar disposta a usar direito, porque senão, o que que acontece? A taxa de falha aumenta. Pode ser que uma falha na minha vida caiba, mas talvez na vida de uma pessoa que está estudando, isso pode ser devastador. Bom, vamos olhar melhor essas falhas da laqueadura? Então, vamos lá. Então, gente, eu quis mostrar aqui, olha, então primeiro vamos pegar a salpingectomia parcial no parto. Então, tem estudo de 1996, que é o mais antigo e mais clássico, e este de 2013. Vamos olhar aqui no desfecho. Olha, 4 por mil. Aqui embaixo, 4 por mil. Vamos esquecer essa linha de baixo, porque só 200 pessoas não dá para a gente pensar em taxa de falha. Mas vejam como a taxa aqui, pós-parto, tirar um pedaço da trompa, 4 por mil. Agora, vamos olhar outras técnicas de laqueadura, inclusive a mesma que usa no parto, mas fora do parto. Um estudo mais velho, 1996, e os dados mais modernos. Vejam que a mesma salpingectomia parcial, ela tem uma taxa de falha menor fora do parto, na vida real, né? A gente não sabe por que essa diferença. E veja que os dados modernos estão muito parecidos. Aqui, em vez de ser 4 a 5 por mil, veja que é menos de 1 por mil nos dados mais modernos. Quando eu tiro toda a trompa, praticamente a gente não tem dados de falha reportados nesses estudos. Eu não vou falar do monopolar, que a gente não usa mais, vou falar da cirurgia com bisturi bipolar. Veja, mais ou menos 8,4 mil. O que que eu quero dizer? É de 5 em mil para baixo, né? Então, de cada 1.000, 5. Então, eu não posso falar da laqueadura como sendo um método que não falha nunca. Existe uma falha, só que ela é muito baixa, né? Então, vamos seguir. Bom, prevalência. Então, eu gosto muito desse artigo, que ele faz um apanhado de métodos de longação, DIU e implante, curtação, vamos falar pílula, injeção, e os permanentes, em toda a América Latina. Perceba o azul escuro longação, desculpa, o verde escuro longação, o verde médio curtação e o verde clarinho permanente. Veja que o Brasil aqui embaixo, ó, ele tem, nessa época, ele tinha 2% de método de longação, 51% das pessoas que usavam contraceptivos modernos era de curtação e 26% de permanente. Vamos comparar o Brasil e México? Olha lá.
Olha, a taxa nossa de gestação não planejada, 55,4. Olha o México, 36,4. Nossa prevalência de contracepção, que hoje é até mais alta, ó, mas já era alta, 79%, mais que o México. Mas como que a gente tem mais gestação não planejada? Olha, a gente tem um desequilíbrio muito grande no uso de métodos de elongação. E provavelmente não é porque as pessoas não querem, muitas pessoas querem, mas às vezes existem inúmeras barreiras de acesso. Mas vejam que a gente tem uma taxa alta de métodos permanentes. Bom, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, vejam que 17,3% das mulheres de 15 a 49 anos de idade, elas tinham realizado laqueadura já. Então, é uma taxa aparentemente um pouco diferente daquela lá, mas a metodologia das duas pesquisas são diferentes. Mas veja que é um método altamente prevalente e sempre a curta ação, injeção em pílula, ganhando. Veja que aqui o DIU já melhorou um pouquinho, 4,4, mas ainda assim muito baixo. Bom, risco e benefício, né? Porque às vezes a paciente vai conversar com a gente sobre a laqueadura. Bom, então, de benefício extra, claro, o maior benefício de um método contraceptivo é proteger contra a gravidez. Mas alguns métodos eles trazem algo a mais. Então, a laqueadura, ela reduz o risco de câncer de ovário, mas isso mais a salpingectomia total. Existe as teorias tanto que o câncer de ovário viria das células ali do início da trompa, né, das fímbrias, como também essa questão do refluir menstruação para a cavidade, para ali para o ovário, implantação de células endometriais no ovário. Então, existem duas teorias aí, mas a retirada de trompa, por tirar aquelas fímbrias, né, da onde talvez originaria aí o câncer, um dos tipos de câncer de ovário. Então, isso por si só reduz o risco de câncer de ovário, né? Se for uma das fontes do câncer de ovário. Mas lembrando que o câncer de ovário é raríssimo, tá? Bom, risco. Em geral, eu não mudo o risco se eu estou fazendo um parto cesariano, se eu laquear ou não laquear. E se eu estiver fazendo, ou mesmo fora do parto, se eu estou fazendo uma mini laparotomia ou uma laparoscopia, os riscos são similares e cada vez mais a laparoscopia como menos invasiva, tendo menor complicação. Então, veja que taxa de complicações maiores aí, menos de 1%, mas chegando no máximo a 3,5%, estudos mais antigos, e chance de morte raríssima. Então, as complicações da laqueadura são pela cirurgia, cortar a barriga ou fazer uma laparoscopia, mas o simples fato de cortar a trompa não traz riscos adicionais. Bom, mas aposto que muita gente está falando, não traz risco adicional, mas e o sangramento que muda com a realização da laqueadura? Será que muda mesmo, gente? Então, hoje a gente sabe que não muda, né? Então, por que antes se falava? Existe até uma plausibilidade, porque existe um ramo, um vaso sanguíneo que passa junto da trompa, né? E que uma porção desse vaso irriga o ovário. E quando eu fizesse a laqueadura tubária, eu poderia diminuir a irrigação do ovário e, com isso, levar, por exemplo, a como se fosse uma anovulação e essa paciente, às vezes, ter irregularidade menstrual. Só que os melhores estudos, eles começaram a perceber que o que era essa alteração de fluxo? A mulher, às vezes, usou pílula a vida inteira, né? A pessoa com útero, pílula a vida inteira, injeção a vida inteira, que reduz o volume menstrual em 50%. Quando ela volta, ela para de usar o método hormonal, ela volta ao seu normal. E às vezes ela nem sabe qual é o seu normal. E daí o estudo era, Dona Maria, a senhora achou que depois que fez a laqueadura, a sua menstruação, o seu sangramento aumentou? Aumentou. Só que, na verdade, ela estava comparando o quê? O normal dela versus o uso de método hormonal. Quando eles retiraram esses fatores de confusão, ou seja, pegaram as mulheres que usavam hormônio,
pegaram aquelas que não usaram, tentaram ver tudo que podia levar em conta. São mulheres também mais velhas, mais próximas da menopausa. Então, eles levaram vários fatores que podiam levar à irregularidade menstrual que não a cirurgia. E aí eles viram que, na verdade, a laqueadura não muda o padrão menstrual. E uma análise desse CRESH, que é o maior assim, estudo de laqueadura, ele mostrou que as mulheres que se submeteram à esterilização não eram mais propensas a relatar mudanças persistentes na duração do ciclo menstrual ou sangramento intermenstrual que as controles. Então, aquilo que a gente aprendeu é mais uma confusão. Pode ser que tinham mulheres mais velhas que iam ter irregularidade menstrual pela idade, ou pessoas com útero, no caso, ou poderia ser que eram pessoas usuárias de métodos hormonais que já reduziam em 50% e ao voltar ao normal, ela tinha uma percepção de aumento de fluxo, que é real, mas não foi pela laqueadura, foi pela descontinuidade do método hormonal. Então, hoje, gente, não faz parte a gente falar que vai mudar o sangramento, porque as evidências atuais não mostram que isso de fato ocorra, né? Bom, então vamos entrar na nova lei do planejamento familiar brasileira? Então, a nossa lei era de 96, tinha uma portaria que regulamentava alguns detalhes em 99, e a atual foi de setembro de 2022. Então, atualmente, a pessoa, né, a mulher ou pessoa com útero que tem 21 anos ou 2 filhos vivos, desde que com capacidade civil plena, pode laquear. O que mudou? Antes, a idade mínima, quando eu não tinha filho, era 25. O resto ficou igual. Não tem necessidade de consentimento da parceria, seja parceiro ou parceira. Antigamente, tinha que consentir, agora não precisa. Eu posso fazer pós-parto, pós-aborto, no momento do parto? Pode, sem problema nenhum, desde que ela tenha falado isso, a pessoa tenha manifestado esse desejo 60 dias antes da realização do parto, do aborto. Antes, só podia realizar nesse momento, nos primeiros 42 dias, em algumas exceções. Agora não, eu posso realizar sempre. E eu quero chamar a atenção que mesmo que seja parto vaginal, há como a gente fazer. Eu não preciso fazer uma cesárea para laquear no pós-parto. A gente tem aquela técnica periumbilical. Bom, a manifestação, eu falar que quero laquear e eu fazer o procedimento, permanece a mesma, mínimo de 60 dias. E sempre a necessidade de aconselhamento multidisciplinar para que a pessoa veja as suas opções e veja aquilo que sirva mais para a sua necessidade, né? Então, o que mudou foi, não tendo filhos, idade mínima 21. Não há necessidade da parceria consentir. E pode ser realizado no parto, no pós-parto e no pós-aborto, desde que manifeste 60 dias antes. Bom, e aí eu sempre ouço isso. Agora todo mundo vai querer fazer laqueadura. Bom, mas muitas vezes, gente, as pessoas escolhem métodos permanentes por desejarem alta eficácia, não porque elas querem algo irreversível. Isso é essencial a gente trabalhar. Aquela figura que eu mostrei para vocês antes de eficácia, hoje é o dia do meu ambulatório de anticoncepção, quando a gente mostra isso aqui para elas, e eu ponho número e porcentagem para eles verem os dois, porque né, muitas pessoas não entendem a porcentagem, mas o número sim. Eu sempre brinco que isso aqui é o contrário do dinheiro. Quanto menor o número, menor a chance de falha. Então, fica fácil de entender. Então, quando elas percebem que existem métodos que são semelhantes à laqueadura, como o de cobre, ou até melhor, 1/3 das mulheres que vêm laquear no meu serviço desiste. Então, o problema é a gente não querer oferecer nada de muito eficaz e querer que a mulher não laqueie. Aí, né? Então, se a gente quer reduzir laqueaduras desnecessárias, precisa ampliar a oferta de métodos eficazes como os LARCs. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estava falando que todo mundo quer fazer. Então, olha aqui nos Estados Unidos, né? Então, em vermelho é taxa de esterilização, tanto laqueadura quanto a vasectomia. De 2008 a 2014 caiu de 37 para 28, e olha como os LARCs aumentaram de 6% para 24%.
Então, tendo métodos altamente eficazes, isso vai acontecer. Veja essa daqui de contracepção pós-parto americana, olha, em cada 1.000 partos, tinha em torno de 60, antes 72 laqueaduras, e aí agora eles colocaram 62, houve queda. E olha a expansão dos LARCs, DIU e implante. Então, eu preciso ofertar opções. Sem opções, aquela pessoa que esquece, aquela pessoa que não quer se comprometer em métodos que ela precisa buscar várias vezes, ela vai para a laqueadura tubária. Às vezes até por falta de opção, né? Então, a gente precisa entender esse movimento. Bom, aqui eu trouxe os dados da maternidade de risco habitual ligada à USP, né? Que é o Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto. Aqui, todas as mulheres a gente faz uma orientação contracepção geral, e aí percebam que essa é a taxa de contracepção no pós-parto imediato, varia de 40 a 50. Então, de todas as mulheres que parem aqui, 40, 50 já sai com contracepção. Percebam, DIU pós-parto, é o cobre que a gente fornece, de 20 a 30. Implante, de 10 a 20. Teve mês que realmente foi mais. E a laqueadura, mesmo depois da lei, ficou em torno de 10%, 6%, não teve tanta diferença. Teve um pique inicial daquelas que antes, por exemplo, eu tinha 5 partos normais, eu tinha que depois fazer muito depois, e aí quer fazer na hora do parto, essas realmente, mas não teve mulheres que não, assim, uma enxurrada de mulheres que não teve filho procurando para laqueadura. Quem aumentou no nosso caso eram aquelas que davam à luz e tinham partos vaginais, e antes elas não podiam fazer no momento do parto. Mas percebe, e o resto dos 50%? Fizeram método de curtação, né? Então aqui a gente tem 50% quis curtação, 50% quis permanente ou LARC. Dos 50, 40, 50%, DIU entre 20 e 30, implante entre 10 e 20 e laqueadura abaixo de 10. Bom, agora nós vamos aconselhar para a gente passar para as perguntas. Então, como eu aconselho? Eu sempre tento separar quem quer curtação, longação e permanente. Mostro tabela de eficácia, vocês vão ver, vai ficar mais fácil quando eu mostrar. Mostro quais métodos podem ser usados pelos critérios da OMS, caso a pessoa tenha comorbidade. Pergunto se, além da gravidez, a pessoa quer algum outro benefício e comparo os métodos que contêm as características desejadas, informo os principais efeitos adversos e pergunto dúvida. Quer ver como vai ficar fácil? Então, qual é a pergunta que eu faço para saber quem quer entre curta, longação e permanente? Primeira pergunta que eu falo: você gostaria de engravidar nesse próximo ano? Mais de um ano? Nunca? Você não sabe? Então, quando ela fala para mim que mais de um ano ou nunca, essa mulher provavelmente ela pode ser candidata a longação, curtação ou permanente. Mas se ela fala para mim que quer gravidez em menos de um ano, ela é candidata a curtação. Quando ela não sabe, a gente vai discutir. Bom, aí nós vamos para a eficácia dos contraceptivos. Eu mostro a tabela para ela. E mostro, ó, esses daqui depende da gente lembrar. Esses não depende. Aí vem minha segunda pergunta. Você é esquecida ou gostaria de um método que não precisa de lembrar? Se ela fala para mim, sim, sou muito esquecida, pronto, essa daqui, larga o permanente. Não, eu me lembro, não tem problema, então ela pode usar longa ou curtação. Aqui, quando ela não esquece, tanto faz, né? Então, aqui, para quem deseja método de curtação, desculpa, de longação, parte 2. Bom, aí aqui excluir contraindicações. Então, a gente viu, para alongação, o que, que eu peguei? Aqui veio errado o título. Ó. Primeiro, eu perguntei se ela quer engravidar no próximo ano, ela falou que não ou nunca. Depois, ela me disse que é um método que não precisa de lembrar. Tá. Aí, eu vou ver se ela tem alguma doença. Eu gosto de usar os aplicativos da OMS ou do CDC, infelizmente, eles estão em inglês. E sempre a gente vê se uma doença, por exemplo, eu vejo pressão alta, hipertensão para método combinado. Se é categoria 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 eu sempre prescrevo. 3, o risco é maior que o benefício, eu só vou prescrever se não tiver outra coisa. E o 4 é o bilíngue que a gente vai preso, a gente nunca deve usar método 4.
Então, por exemplo, se ela é hipertensa, ela não vai poder usar combinado. Aí eu mostro naquela tabelinha o que ela pode usar. Se ela tem uma enxaqueca com aura, não vai poder usar método que tem estrógeno. Eu mostro na tabelinha o que tem lá. Se ela tem uma medicação que tem interação, eu mostro na tabelinha o que ela não vai poder usar. Bom, daí eu vejo o que ela quer, além de proteger contra a gravidez. Olha, tem mulher que não quer que aumente o risco de trombose, tem pessoas que querem que diminua a cólica, que reduza a acne, que tem um sangramento previsível, que reduza a TPM, que reduza volume menstrual, que não altere o peso, que reduza a frequência das menstruações, ou que melhora da dor da endometriose. Então, ela pode ter qualquer desejo. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma paciente que quer reduzir a cólica e reduzir a frequência das menstruações. Bom, aí eu vou comparar. Então, se não precisa lembrar, quem que faz isso? Ou é um LARC ou é método permanente. Paciente que quer redução da cólica, ou vai ser contraceptivo de progestágeno isolado ou combinado. Redução da frequência das menstruações, ou eu vou usar um progestágeno isolado, ou vou usar um combinado de forma contínua. Quando eu somo esses três, o que sobrou? Sobrou, por exemplo, o implante e o DIU hormonal. Por quê? Não pode, ela quer algo que não lembre e tem que ter hormônio para acontecer isso que ela quer. Então, eu sempre coloco. Então, vamos supor que eu quisesse só entre uma pessoa que não quer lembrar. Então, olha como eu faço a tabelinha para ela. Eu comparo os métodos com a característica que ela quer. Vamos falar que aqui ela falou para mim que eu não quero lembrar. Então, eu pus o implante, o DIU hormonal, a laqueadura e o DIU de cobre. Põe a taxa de falha, põe a duração. Eu coloco aqui para ela o risco de trombose. Em relação de cólica, o DIU de cobre não altera ou pode aumentar e eu explico que isso é transitório. Laqueadura não altera, esses dois diminuem. Em termos de volume, eu faço o desenho da colherzinha, porque o DIU de cobre ou ele não altera ou aumenta de 20% a 50% o volume. Então eu falo, olha, vamos fingir que a senhora sangra 10 colheres de sangue, com o DIU de cobre vai ficar as mesmas 10 colheres, mas existem mulheres que pode aumentar para 12 a 15. Ela entendeu perfeitamente. Eu não precisei falar de porcentagem. A laqueadura não altera, o DIU hormonal reduz em 90% o volume e o implante, como qualquer outro hormônio, reduz em 50%. Menstruação, eu explico que o DIU de cobre, em geral, não altera a regularidade, a laqueadura não altera, e esses dois dão menos menstruações. E eu explico como é isso, tá? Que pode ser que ela não menstrue, que ela sangre a cada 2, 3 meses ou uma vez por mês. Isso é 80%. Explico como isso ocorre. E em relação à TPM, o DIU de cobre não muda, a laqueadura não muda, o DIU hormonal, mesmo que ela não menstrua, ele não inibe a ovulação, porque a quantidade hormonal é baixa. Então, ela mantém, às vezes, a TPM, mesmo sem menstruar. O único que bloqueia a ovulação e reduz TPM é o implante. Então, olha como às vezes ela pensa, se o que mais aborrece ela é a TPM, às vezes ela vai escolher o implante. Pessoal, então vamos retomar aqui, né? Então, só retomando, como a gente aconselha, então, uma pergunta para identificar o usuário de curta ação, LARC permanente, a eficácia dos contraceptivos, excluir a contraindicação, benefícios e atributos, comparo e vejo os efeitos adversos e dúvidas. A pergunta, foi bom que eu pude corrigir aqui, ó, como identificar a paciente que deseja método de longação, ou seja, é aquela que você vai fazer a pergunta, você quer engravidar no próximo ano, mais do que um ano, nunca, não sabe? Quando é mais de um ano ou nunca, ela pode tudo, inclusive elongação permanente. Quem que não vai poder elongação permanente? Quem quer ter um filho no próximo ano, né? Então, essa é a primeira pergunta triadora. Daí, foi o que eu disse, a gente mostra a tabela da eficácia e eu falo para ela, olha, falhas, essas daqui, a falha depende de lembrança. Esses daqui não depende. Daí eu pergunto, você é uma pessoa esquecida ou gostaria de um método que não precisa lembrar? Se a pessoa falar que ela é esquecida e não quer nada que lembra, olha, eu vou comparar entre LARC e permanente. Se ela falar para mim, não, eu posso usar qualquer um, ela pode usar curtação, longação, tudo. Mas quando ela já esquece, gente, não adianta eu ficar forçando essa pessoa a usar um método que depende dela lembrar. Bom,
Aí eu vou ver se a pessoa tem alguma comorbidade. E eu uso os aplicativos da OMS ou do CDC. Problema, eles estão em inglês, né? E aí a gente sempre vai ver, por exemplo, hipertensão, a doença que a pessoa tem, ou a condição clínica, como a amamentação, e eu vou ver se aquele método é categoria 1 e 2, ou seja, eu posso prescrever sem problema. 3, o risco é maior que o benefício, eu só vou usar se não tiver outra opção. E 4, a gente não prescreve de jeito nenhum. Eu brinco que a gente, né, está fazendo o maior malefício para aquela pessoa. Bom, e daí eu pego a listinha, né? Vamos supor que eu peguei uma pessoa que tem pressão alta. Eu falo, ó, dessa listinha, não dá para você usar a pílula de 2 hormônios, nem o anel, nem o adesivo, nem o injetável mensal. Todo o resto você pode. Então, quando eu vejo que ela tem uma comorbidade, alguma condição clínica, eu já tiro aquilo que não dá para usar por conta da doença. Bom, aí eu venho, você quer mais alguma coisa? Você, né, o que você quer de característica? A gente pode ter um papel disso, existe já aplicativo que mostra isso, a gente precisa começar a trabalhar mais coisas assim, tablets, coisas, às vezes figuras para as pessoas. E daí, o que que acontece? Às vezes a pessoa quer reduzir as cólicas, tem pessoas que querem melhorar a dor da endometriose, tem outras que querem ter um sangramento previsível, outras já não quer nem ouvir falar em sangramento, quer diminuir a frequência das menstruações. Então, vamos fingir que a nossa queira reduzir a dismenorreia e diminuir a frequência das menstruações. Aí, eu vou comparar o método. Então, quem não vai precisar lembrar? O ELARC ou é permanente? Quem que diminui dismenorreia? Tem que ter hormônio. Aí é contraceptivo de progestágeno isolado ou o combinado. Quem que reduz a frequência das menstruações? Ou usar método contínuo. Então, o implante, o DIU hormonal, o injetável trimestral, a pílula de progestágeno, ou emendar pílulas combinadas de forma, né, contínua. Então, aqui, se a gente for somar isso aqui, não adianta eu dar nada que ela precisa lembrar. Ela falou que não quer lembrar. Então, os únicos que estão, que não precisa lembrar e que reduz a cólica e reduz a frequência das menstruações, seria o DIU hormonal e o implante, por exemplo. Mas, normalmente, eu coloco as características, desculpa, numa tabelinha. Então, vamos supor que essa paciente falou para mim, doutora, eu não quero lembrar. E ela é candidata também a um permanente. Então, olha lá, eu ponho alguns atributos, ó, taxa de falha, duração, risco de trombose, cólicas, volume menstrual. Você pode até falar em porcentagem, mas é ruim para entender. Então, eu falo para a mulher, ó, vamos fingir que você sangra 10 colheres de sangue por mês, e aí ela entende aqui, ó, se você, por exemplo, com o DIU de cobre, você vai ficar as mesmas 10 colheres, ou vai aumentar 20 a 50%. Eu falo, em vez de você vai sangrar 12 a 15 colheres. Então, ela percebe que aumentou. Eu falo, não é todo mundo que isso acontece, muitas vão ser só por os primeiros meses. Laqueadura, olha aqui, ela enxerga, ó, você sangrava 10 colheres, fez a laqueadura, continua assim. O DIU hormonal é o que mais reduz volume. Em vez de 10 colheres, vai para 1, porque reduz 90. E o implante, ele, como qualquer hormônio, pílula faz isso, injeção faz isso, reduz 50%. O DIU hormonal que reduz mais. Então, eu falo para ela de 10 colheres, ela vai para 5. Menstruação, eu explico o que é e mostro que o DIU de cobre e a laqueadura não alteram a regularidade de uma forma geral. O DIU hormonal e implante vão dar, em geral, menos menstruações. De cada 10, 8 ou não sangra nada, ou sangra a cada 2, 3 meses, ou sangra uma vez por mês. 20% vai sangrar mais de uma vez por mês ou muitos dias, mas a maior parte vai estar aqui. TPM. TPM não basta não menstruar, tem que bloquear a ovulação. O DIU de cobre não muda a TPM, a laqueadura não muda a TPM. O DIU hormonal, a pessoa pode ficar sem menstruar? Pode, mas ela às vezes mantém TPM quando ela tem, porque a ovulação não é inibida. Então, se ela tem uma TPM muito importante, não é o DIU hormonal. Já o implante, ele reduz a TPM. Então, a paciente, se o mais importante dela é TPM, o implante ganha. Se o mais importante para ela é sangrar menos vezes ao ano, seja porque ela trabalha num lugar onde não dá para fazer higiene menstrual, seja porque ela sente muita cólica, seja porque ela não gosta, não importa o motivo, aí os métodos hormonais melhor. Se ela quer reduzir o volume, aí depende.
Se ela não tem doença nenhuma, o implante reduz. Mas quando é uma pessoa que tem uma doença que sangra muito, o implante é melhor. Desculpa, o de hormonal é melhor. Se é cólica, aí, ou de hormonal ou implante, se ela não tem nada, aí ela pode escolher, olha, eu quero uma coisa no útero ou não quero no útero. Eu quero uma coisa que muda minha menstruação ou não muda a minha menstruação. A mulher quer manter seu sangramento, ela se sente bem, ou a pessoa com útero. Bom, o DIU de cobre ou a laqueadura, né? Então, essa pessoa, então aqui tem para todos os gostos, para quem quer manter o seu sangramento, para quem quer ter menos sangramento, para quem quer não tem necessidade de, não tem cólica, outras que têm e precisa diminuir. Então aqui ela consegue enxergar as necessidades e fazer sua escolha. No meu ambulatório, às vezes chegam mulheres para colocar o implante, quando eu mostro essa tabela, ela fala, doutor, ó, eu sangro demais, eu acho que eu tenho que ir hormonal. Então, ela consegue fazer essa escolha. E é isso que a gente quer, informação para que a pessoa faça a sua escolha informada. De uma forma geral, quem não quer engravidar, como que eu separo entre laqueadura e LARC? A laqueadura, a pessoa lida bem com a possibilidade de não engravidar mais e, de uma forma geral, ela não precisa de reduzir cólica, nem de reduzir sangramento, nem TPM, não tem endometriose, ótimo. Já o LARC, ela não lida bem com a irreversibilidade, ela não vai sentir bem de uma coisa que é para sempre. Ou ela tem necessidade adicional, ela às vezes tem muito sangramento, tem muita dismenorreia, ou tem TPM, opa, o LARC é tão eficaz ou mais que a laqueadura e ainda resolve esse problema. Né? Então, é isso que às vezes a mulher tem que enxergar. Né? O que vai servir ou a pessoa conta para as suas necessidades? E escolher aquilo que mais bate com as suas preferências. Bom, gente, eu queria agradecer pela atenção e a partir de agora a gente vai discutir as perguntas que chegaram. Muito obrigada. Eu espero que dessa vez tenha dado tudo certo, né? Esse finalzinho. Então, vamos começar com as perguntas. Então, a primeira pergunta é da Maiara, ela é de São Bernardo do Campos. Boa tarde. Como é a sua percepção sobre o limite tênue entre orientar e facilitar o acesso à laqueadura e tentar convencer as mulheres a laquearem, pensando em todo o histórico cultural que envolve o tema em nosso país? Obrigada, Mayara, pela pergunta, isso é muito oportuno. Toda vez que a gente fala de contracepção, a gente tem que falar em evitar a coerção. Isso serve para laqueadura, isso serve para LARC, mas não é porque possam existir desvios que a gente deve proibir o acesso. No meu serviço, por exemplo, a gente mostra todos os métodos, lá não tem coerção, então, inclusive, é o contrário, 30% desiste, né? Então, quando tem uma orientação de boa qualidade, isso não ocorre. Agora, quando a orientação é ruim, isso ocorre. Até porque né, isso pode ocorrer. Então, eu acho que o nosso desafio é trabalhar a qualificação da orientação, trabalhar o uso de instrumentos nos celulares das mulheres, né, nas redes sociais, para que as pessoas entendam o quanto tenham mais informação em saúde e possam fazer suas escolhas. Mas eu, mesmo tendo esse risco, eu sou contra o cerceamento, né? Porque a gente vai prejudicar muitas outras pessoas que não seriam, vamos falar assim, coagidas a laqueares. Então, por uma situação que a gente pode monitorizar, a gente às vezes deixa de garantir o acesso para as outras. Eu acho que nós temos que trabalhar para evitar que isso ocorra, e que ocorra aquela laqueadura com o DIU, né, e com outros LARCs. Bom, a segunda pergunta é da Karina, do Rio Grande do Sul. Pode o hospital solicitar à gestante que manifestou o desejo de realizar a laqueadura que registre em cartório o termo de consentimento? Não. Então, como que a gente faz aqui? A gente tem um papelzinho que, quando a pessoa fala quero laquear, a gente preenche esse papel. Aí, esse papel, então, se ela falou no segundo mês, se ela falou, sei lá, no terceiro mês, ela faz esse registro que ela manifestou. E o termo de consentimento a gente dá, pode ser mais próximo, mas a manifestação do desejo eu fiz antes. O que acontece é que muito lugar espera muito para dar o termo de consentimento e às vezes falta menos de 60 dias. Por isso,
Às vezes, a gente fez um papelzinho intermediário só para falar, foi nessa data que ela falou que quis laquear. E aí, o tempo começa a contar. Então, não tem nenhum sentido, do ponto de vista legal, se a pessoa está assinando o termo, que ela registre esse cartório. E isso é uma barreira para conseguir a laqueadura. Bom, essa segunda, a terceira pergunta, Mônica, né? Não está de onde é, mas parabéns pela aula. Alguma especificidade nessas orientações se for para uma adolescente? Quais as orientações para as pessoas que não têm relação pênis e vagina? Então, primeiro lugar, para adolescente, eu acho que mantém, é sempre a mesma coisa. O que que vai mudar? Os valores dela. Por exemplo, eu vejo que as adolescentes, elas gostam muito da questão de não lembrar, elas gostam muito da questão de algum benefício extracontraceptivo, mas o, o roteiro é o mesmo. O que talvez vai mudar é a preferência. E é muito interessante, né? Muito interessante a questão que eu não percebo, mesmo quando ela tem 2 filhos ou mais, que essa mais jovem vem buscar laqueadura. Ela quer um método eficaz. Eu acho que, né? Então, eu não percebi esse aumento em mulheres de 20, vamos falar, abaixo de 25 procurando laqueadura. Eu percebi aumento na que era o parto vaginal. E quais as orientações para as pessoas que não têm relação pênis-vagina? Bom, se a pessoa não tem relação pênis e vagina, ela não tem risco de gravidez. O que eu acho que a gente precisa ver é que muitas vezes a gente tem uma conduta heteronormativa e, por exemplo, chega para a gente uma mulher que faz sexo com mulher e a gente já assume que essa pessoa não tem relação, não tem chance de gravidez. E muitas vezes ela pode ter uma relação pênis-vagina com uma outra parceria, mesmo não sendo a orientação sexual dela, comportamento sexual é outra coisa. Então, eu acho que o mais importante quando chega uma pessoa é a gente saber se essa pessoa, quais são as parcerias da pessoa. Se ela tem, né, relação pênis-vagina, porque tendo, independente da orientação e do gênero que ela se identifica, vai precisar de contracepção. E aí, quando eu pego, eu falando aqui em pessoas transgênero, que às vezes estejam em risco para a gravidez, porque existe uma falsa percepção do homem trans que a testosterona o protege contra a gravidez, né? Então, é muito importante a gente sempre dizer, se existir relação pênis-vagina, mesmo usando testosterona, há risco de gravidez. E aí, às vezes, os valores, o que a pessoa quer daquilo, às vezes ela não quer uma coisa que tenha procedimento. Então, às vezes eu vou em algum lugar, para os homens trans nós ofertamos o DIU hormonal. Mas peraí, o que o homem trans quer? Né? Então, a gente não pode nichar nenhum método, a gente tem que ter um cardápio. E aí a pessoa vai vendo se quer coisa discreta, se quer procedimento, se ele quer controlar o método, se ele prefere não lembrar, né? Então, o roteiro é o mesmo. O que vai mudar são os valores que a pessoa considera nas suas preferências para a escolha. E qual orientação para mulher abaixo de 21 anos e com 3 filhos ou mais? Bom, se essa pessoa tem menos de 21 anos, mas tem mais de 2 filhos, né? Essa pessoa, e tem mais de 18, tem 18 anos ou mais, ou seja, capacidade civil plena, ela pode laquear. Então, e se ela quiser, ela pode? Pode. O que normalmente eu faço, e isso ajuda muito, é aquela tabelinha das falhas. Quando ela enxerga que a laqueadura não é a que mais funciona, ela está aberta a outros métodos. Eu percebo isso. Ela está cansada, com 3 crianças, muito jovem. Ela quer. Eu brinco, quando eu dei à luz, se passasse um caminhãozinho na porta, um segundo filho e mandasse eu laquearia. Depois passou uma semana, passou, sei lá, 4 meses, eu não queria. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quer baixa taxa de falha, não quer que dependa dela lembrar. Então, essa mulher com menos de 21 anos, quando você oferta essa questão de alta eficácia, normalmente ela migra. E eu sempre faço essa pergunta: ó, uma coisa é a gente não querer engravidar, a outra é a gente não ter carta na manga. O que é carta na manga? Outro relacionamento, se ela perde um filho. Então, eu falo assim: então você tem 20, menos de 20, você tem 20 anos, sua vida pode mudar muito. O que você tem que enxergar independente da mudança, eu vou ficar feliz se eu não puder ter filho nunca mais? Ou eu não quero ter filho, mas eu quero ter uma carta na manga que, se algo mudar, eu posso ter filho se eu quiser.
Então, isso elas entendem bastante, essa analogia. Então, eu acho que é por aí. É aumentando a oferta de longação, nós vamos deixar essas mulheres abaixo de 21 anos, mas que têm mais de 2 filhos, elas, às vezes, mais contempladas, porque elas querem redução da falha. Quais os profissionais dentro da atenção básica possuem competência técnica e legal para aconselhamento de laqueadura tubária? É o Fernando, de Rondonópolis, pergunta maravilhosa. Fernando, essa é uma dúvida de todo mundo, né? Então, o que a lei ela não esclarece, ela fala equipe multidisciplinar. Então, eu vou falar, por exemplo, aqui é uma enfermeira e um médico. Na USP São Paulo, é um médico mais ou psicólogo ou enfermeira. E, por exemplo, na rede básica de saúde de Ribeirão, é enfermeira, assistente social e médico. Então, a minha sugestão, já que isso não está padronizado, quem que pode fazer? O psicólogo, o assistente social, a enfermeira, nível superior, e o médico, esses quatro, tá? Esses quatro. Quem que é mais vocacionado? A enfermagem e o médico, eles são mais ligados à prescrição desses métodos. A assistente social era essencial quando existiam todas essas barreiras da idade, do parceiro ligar, a questão financeira. Agora, com essas mudanças, eu não sei assim, ela pode sim, em muitos municípios, fazer a orientação, mas talvez, né, ela precise assim trabalhar bastante com a questão dos métodos para uma orientação mais técnica. Mas, a princípio, médico, enfermeira, assistente social e psicóloga. Lembrando que nos cursos, os cursos de graduação, a médico e o enfermeiro tem mais conteúdo dessa área, mas nada impede de o psicólogo ou o assistente social fazer. Então, aqui a gente põe um profissional médico e outro não médico. Tem aqui na rede básica, enfermeira, assistente social e médico. USP São Paulo, um médico e um não médico. Então, varia com a disponibilidade que você tem. Aqui o nível, assim, o técnico, né, de enfermagem, já não, aí eu acho que pelo Corém, eu acho que não sei se ele teria essas atribuições. Eu acredito que é só o enfermeiro mesmo, né? Bom, aqui uma pequena consequência da lei anterior é o pequeno número de profissionais que sabem. Regina, ela fez um comentário excelente. Ó, excelente apresentação, uma consequência da lei anterior é o pequeno número de profissionais que sabem realizar a esterilização pós-parto vaginal. Quais os caminhos? Regina, quando eu fui residente, a gente fazia. Agora que voltou, a gente tem pouquíssimos profissionais mesmo que foram treinados. E daí, o que que acontece, né? A gente está pegando as pessoas mais velhas e fazendo com os preceptores mais novos para capacitar essas pessoas. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é desenvolver simulação, porque a cirurgia é muito simples, né? Para quem faz, por exemplo, um parto, uma cesárea, mas precisa treinar. Eu acho que a simulação a gente não tem. Então, o que a gente está fazendo é que quem sabe entre nos partos, com quem não sabe, 1, 2 cirurgias a pessoa já consegue fazer depois sozinha. A 7ª pergunta, ó, meu nome é Vanessa, sou enfermeira de uma estratégia da saúde da família em Goiânia. Gostaria de saber a percepção da doutora sobre o ensino do aconselhamento nas universidades. Acha que os profissionais são bem orientados no geral? Olha, eu acho o seguinte, né, Vanessa? Eu rodo muito esse país. Eu acho que não. O nosso ensino de contracepção é deficiente. E por isso que eu gosto de fazer aquilo ali que parece uma receita de bolo, mas fica objetivo. O que eu percebo é que é muito confuso as orientações contraceptivas, sabe? Por exemplo, hoje eu estava fazendo uma orientação contraceptiva de uma paciente que estava usando um implante e ela ficava fazendo teste de gravidez todo mês. Quando eu mostrei a tabela de falha para ela, ela falou: Nossa Senhora,
isso aqui é muito melhor que a laqueadura, eu vou parar de gastar dinheiro. Gente, ela não tinha entendido isso. Então, eu acho que a gente precisa qualificar o aconselhamento, fazer um aconselhamento simples. E falta nós trabalharmos telemedicina, falta a gente trabalhar, usar, por exemplo, vídeos curtos para os nossos pacientes, a gente usar mais tecnologias de informação. Se a gente olhar nos sites dos ministérios, da secretaria, o que a gente tem de aconselhamento contraceptivo? Pouquíssima coisa. Então, numa linguagem clara, simples, que a pessoa entenda. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver aplicativos de celulares simples. A gente pode melhorar versões, que aí todo mundo hoje, mais de 80% tem celular, muito mais que isso. Né? A gente pode desenvolver pequenos vídeos curtos que o sistema de saúde pode mandar para as pessoas, e mais que tudo, a gente fazer aconselhamento simples, igual esse que eu mostrei, pragmático, porque aí as pessoas conseguem, assim, dar uma geral, né, sobre os métodos para as pessoas, e isso clareia na hora de escolher, mas a minha percepção é igual à sua, muito deficiente, né, bem deficiente. Quem precisa entrar na consulta obrigatoriamente, além da mulher, para o aconselhamento? E grupos de orientação nas UBS ainda são obrigatórios para a mulher conseguir fazer laqueadura? Então, Francisco de São Paulo. Francisco, só entra na consulta para a laqueadura quem a mulher quiser, né? Só quem ela quiser, não precisa entrar ninguém. Então, entra ela com o médico, ela com a enfermeira, ela não precisa levar acompanhante nenhum. Isso é se ela quiser levar, mas não tem nada disso. E são barreiras que os serviços inventaram, não são barreiras legais que existem, tá? E daí, ela pode entrar sozinha. E aí a orientação pode ser feita individual ou de grupo. Ela tem que ter dois momentos, um profissional médico e outro não médico. Ela tem que ter um aconselhamento multidisciplinar. Se um vai ser em grupo, outro individual, depende do número de profissionais e da logística do lugar. O que a gente não pode é colocar barreiras que não existem. Quais são elas? Mandar pôr no registro, mandar trazer acompanhante, fazer ela passar por milhões de grupos. Não. Ela precisa de dois aconselhamentos, que seja individual os dois, ou que seja em grupo os dois, né, com profissionais distintos que vão falar a mesma coisa num outro linguajar. Aqui na USP a gente faz, e mesmo na atenção básica, é isso: dois aconselhamentos, pronto. Tá? E ela não precisa trazer ninguém. Né? Bom, a pergunta 9 da Laura de Brasília, as principais mudanças. Laura, se você tiver a oportunidade de rever a aula, tem um slide muito legal que você pode fazer um print, que é interessante. Eu comparei todas as mudanças. As duas principais mudanças são a lei mínima, quando eu não tenho filho, antes era 25, agora é 21. Quando eu tenho 2 filhos ou mais, manteve a mesma coisa, 18 ou mais. Então, a lei para fazer, a idade para fazer quando não tem filho, caiu de 25 para 21. Antes, a parceria, seja parceiro ou parceira, tinha que autorizar a esterilização no companheiro ou companheira. Agora não precisa da autorização do parceiro ou parceira, tá? A terceira coisa é que não podia fazer no momento do parto, ou do pós-parto, ou pós-aborto, nos primeiros 42 dias, salvo em algumas exceções, como risco de vida da mãe, cesarianas sucessivas. E agora eu posso fazer durante o parto ou no pós-parto, seja parto normal ou parto cesariana. O que podemos fazer pela mulher quando o serviço se nega a fazer a laqueadura por qualquer motivo que não esteja na lei? Existe um canal de denúncia? Como proceder? Não sou profissional de saúde, mas conheço uma pessoa que passou pela situação do médico se negar a fazer a laqueadura. Bom, cada município tem os seus canais, mas o principal eu ligaria na ouvidoria do lugar, ouvidoria do município, se não der certo, ouvidoria do estado, sempre existe esse canal. Agora, se não obter resposta, às vezes eu procuraria o Ministério Público, né? Porque existem lugares que têm outros canais de reclamação, mas quando não tem, você procura sempre a ouvidoria.
do município ou do estado. Não houve resposta? Vai no Ministério Público. É legal solicitar que a mulher registre em cartório o termo de responsabilidade? Não, não é nada legal. É Joana do Rio de Janeiro. Não é legal, é uma barreira desnecessária e isso aí não reduz o risco de processo, ok? É o pessoal que inventa. O parceiro precisa autorizar, assinar termo, outros? Não, Laura. Com a nova lei, né, que foi de setembro de 2022, né, e que foi iniciada em março, né, de 2023, a gente não precisa da autorização do companheiro e companheira. Pode fazer sem autorização. Então, a pergunta 13, eu sou uma mulher lésbica, tenho 28 anos, não tenho filho, não tenho desejo. Nesses casos, a lei... Sim. Então, a Vanessa, do Rio de Janeiro, falou que é uma mulher lésbica, tem 28 anos, não tem filhos, não tem desejo de tê-los. Nesse caso, a lei não resguarda o direito de realizar? Claro que resguarda. Você tem mais do que 21 anos, não tem filhos, pode fazer. A sua orientação sexual não entra em jogo, certo? Tem mais que 21, pode fazer. Qual que é a única diferença que você tem que levar em conta, Vanessa? Ah, você tem uma super TPM. Bom, aí, às vezes, usar o implante é mais interessante. Você sangra pra caramba e às vezes isso atrapalha, inclusive, sua relação. O de hormonal é mais interessante. Agora, se você não tem benefício nenhum extracontraceptivo, é a laqueadura a mais interessante. É interessante também, né? A pergunta 14, né, da Maria Clara, eu não sei de onde ela é, mas ó, pensando na possibilidade de laqueadura pós-parto, desde que haja manifestação do desejo 60 dias antes, o pré-natal seria um bom momento para orientar a contracepção? Bom, Maria Clara, pergunta excelente. É muito importante que nós usar o pré-natal para isso. Existem, inclusive, perguntas. Quando é o melhor momento que a mulher acha que deveria ser orientada? É no pré-natal, né? Não é, às vezes, a gente orienta na maternidade, a questão do DIU, por exemplo, quando ela perdeu as oportunidades. Mas o ideal seria a gente trabalhar no pré-natal. Inclusive, existem grupos que advogam a gente fazer também no plano de parto, o planejamento reprodutivo dessa pessoa. O que ela pensa sobre o espaçamento, né? Conversar sobre isso com ela. Se a gente conversar com a maioria das pessoas que deram à luz, elas não sabem qual é o espaçamento ideal para a saúde dela, do atual bebê e do próximo. Então, eu acho que isso é um tópico essencial para a gente discutir no pré-natal. É esse o momento. Em relação em relação à laqueadura, a avaliação psicológica é obrigatória? Não, tá? A avaliação psicológica não é obrigatória, certo? É a paciente que tem capacidade civil plena. A paciente não vai ter capacidade civil plena quando ela chega contando para a família que é uma pessoa que às vezes tem alguma discapacidade cognitiva, né? É uma pessoa que sofreu um traumatismo e teve lesão de massa. Mas fora isso, não precisa de psicólogo para atestar a saúde mental, tá? Assim mesmo, por exemplo, na USP de São Paulo, eles não fazem nada disso. É só, por exemplo, um médico e um profissional não médico, que pode ser enfermeira, que pode ser assistente social e pode ser enfermagem. Lá, nosso agora, a gente só está colocando na área de obstetrícia o médico e o enfermeiro. Não tem necessidade de ninguém atestando a sanidade do outro. Isso não é requisito da lei, são barreiras que foram colocadas. Bom, gente, o que eu gostaria de agradecer, as perguntas foram perguntas assim excelentes. E o que eu acho que a gente tem que ficar desse tópico? A saúde reprodutiva, né, das mulheres e das pessoas das pessoas com útero, ela tem sido ao longo do tempo cerceada. Então, colocam-se muitas barreiras. A pessoa tem que ter certeza absoluta, a pessoa tem que ter isso, a pessoa tem que ter aquilo. O que na vida a gente tem certeza absoluta, né? A gente faz um curso, não sabe se é aquilo, se é casa, você pode separar. O que a gente precisa é de ter um bom aconselhamento, para que naquele momento, baseado nas melhores informações, a pessoa tome a melhor decisão.
A gente não tem um documento ou algo que garanta que a pessoa nunca vai arrepender. Ela pode arrepender, mas quando ela foi bem aconselhada, isso é um problema dela, né? Então, nós temos que trabalhar a qualificação do aconselhamento e não o cerceamento da laqueadura. E, além disso, temos que trabalhar com a ampliação da oferta contraceptiva de LARC. Para quê? Para evitar as laqueaduras desnecessárias de pessoas que queriam apenas autoeficácia, mas não queriam nada definitivo. Essas pessoas ficariam muito felizes com um LARC. Então, a gente precisa disso para que as mulheres ou pessoas com útero que não queiram usar métodos de curtação tenham opções de longação. E não pode ser só o DIU de cobre, porque há mulheres que não querem pôr coisas no útero, há pessoas que querem pôr um contraceptivo no útero, mas querem reduzir o volume. Então, a gente precisa de opções no cardápio contraceptivo. Muito obrigada pela atenção de todos e todas e espero revê-los em breve.